regem nossa vida. Bará, Ogum, Oiá, Iansã, Xangô, Deotim, Ossan e Xapanã, Oba, Ibeji, Oxum, Iemanjá e Oxalá. A todos os orixás peço agô para falar, representar a religião de matriz africana, cultura milenar, quem conhece não se engana. Esse é nosso mundo, somos povo do axé, é a nossa cultura, é a nossa fé. Um babalorixá é muito mais que um pai de santo, atende nosso povo todo dia, todo ano. O Ilê Axé é muito mais que uma terreira, é um quilombo, resistência negra, 1000 anos na luta contra o preconceito, brigando todo dia pelos nossos direitos. É, mano, tem muita gente que não entende e não quer aceitar a nossa religião. Pra todas essas pessoas eu vou mandar esse refrão. Esse é nosso mundo, somos povo do axé. Esse é nosso mundo, é a nossa cultura, é nossa fé. Esse é nosso mundo, somos povo do axé. Esse é nosso mundo, é nossa cultura, é nossa fé. E eu peço justiça para o rei Xangô, Cauô, Cabieci, Cauô, Cauô. Quem é do gueto sabe, já tá acostumado viver essa viagem de ser discriminado. Eu moro aqui no morro, mas não sou nenhum bandido. Ando do meu jeito e ninguém tem nada a ver com isso. Sou batuteiro com orgulho, filho de Avagã. É, com minha mãe Iansã, a minha segurança eu não carrego na cintura, carrego no pescoço minha fé, minha cultura. A fé que tenho pelo meu orixá me dá forças, me ajuda a me libertar. Então, africanamente falando eu vim dizer, africanamente rimando sou Koiadê. Respeito é respeito, todo mundo sabe disso. Então, por favor, escute o que eu digo, meu compromisso é com a realidade. Então, por favor, vamos falar a verdade. Chega de racismo, chega de intolerância religiosa, vamos aprender a respeitar as diferenças. Esse é nosso mundo, somos povo do axé. Esse é nosso mundo, é a nossa cultura, é nossa fé. Esse é nosso mundo, somos povo do axé. Esse é nosso mundo, é nossa cultura, é nossa fé. Olá pessoal, meu nome é Janine Nina Fola Cunha, gosto de ser chamada como Nina Fola, e hoje a gente vai contribuir para essa aula com o tema Valores Civilizatórios Africanos na Realidade Afro-Brasileira. Então, como eu já falei, meu nome é Nina Fola. Eu me apresento como uma mulher negra, batuqueira, mãe da Areta e do Malik. E nessa minha caminhada, né, como produtora cultural, como militante antirracista e agora pesquisadora, eu destaco aqui que eu sou fundadora da UCIP Africanamente, que tem um ponto de cultura e que também idealizou alguns projetos, inclusive esse que eu apresentei no início da aula, o projeto Ori no Erê, no terreiro onde eu sou filiada, Ilê Axé e Iemanjá Omiolodô. Eu também sou fundadora e participante do coletivo de mulheres negras Atinuqué e sou cantora e percussionista dos afroentes, sou uma afroente, socióloga, mestra e doutoranda em Sociologia, formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estou no programa de pós-graduação
em Sociologia, sou bolsista, cotista da CAPES. Então, para a gente não perder muito tempo, para início de conversa, eu trago um excerto do texto Corpo e Ancestralidade, da Inaicira Falcão, em que ela traz uma afirmação que rege essa aula de hoje, né? Que o estudo da ancestralidade iorubá, e o que está entre parênteses são as minhas considerações, né? Negro-africana, né? Na diáspora, o respeito à memória das comunidades terreiros, que hoje são espaços tradicionais negro-africanos, o diálogo com as suas matrizes míticas, né? E aí eu incluo nessa miticidade negro-africana a ontologia, a filosofia, a teologia que advém dessas matrizes, nos fortalece enquanto nação brasileira, né? Inaicira é uma pensadora negra brasileira e pensa Brasil a partir de si, de sua experiência, né? Ajuda-nos a compreender melhor a nossa cultura, valorizando as nossas diversidades, né? O quanto o Brasil pode se pensar sobre esses diversos prismas que ele se apresenta. Bom, a Inaicira Falcão é uma mulher de candomblé, do candomblé queto, e que é nominado, advindo do grupo étnico-linguístico iorubá, né? Que é aquele grupo que está presente em Gana, Nigéria, Benin, né? Então, eu trago essa ideia como referência da cosmovisão iorubá. Como temos no Brasil uma influência majoritária dessa herança cultural, né? Então, essa é uma boa fonte de referência. Temos outras para essa discussão, mas isso exige um aprofundamento sobre os povos e civilizações africanos, né? Então, os iorubás constroem bases, né, da sua civilização no Brasil, porque eles têm essa influência majoritária, porque foram os últimos, né, a virem para o Brasil, portanto, é a nossa memória mais recente. E aí eles constroem essas bases, esses pilares, para essa compreensão que a gente vai ter de como se percebe e qual é a perspectiva da visão de vida, né? Cosmovisão, que é a iorubá. Então, da origem, da sua meta de vida e o seu final, como ela se organiza e como se substancia na cultura. Eu trago, então, segundo o Baba Hendricks, ele diz que isso se substancia a partir dessa cosmovisão, que inclui os irumalés, os seres que estão na imaterialidade, né? As divindades das culturas material, então as divindades da saúde, as divindades dos rios, os ancestrais também, e os rituais e as liturgias, aquilo que a gente faz materialmente aqui, né? Desenvolve. Então, assim, esses últimos são completamente envolvidos no esquema sociológico político. Os rituais e as liturgias são feitos nessas comunidades que eu digo tradicional, não religiosa, porque são para além de questões da religiosidade, né? Portanto, o cotidiano dessas culturas se tornam valores religiosos aos olhos do Ocidente, que separa a religiosidade de política, que separa a religiosidade de vida social, inclusive vida social que se chama profana, né? No mundo ocidental, das festas. Mas, para a cosmovisão iorubá, eles são civilizatórios, eles constituem as comunidades, portanto, constituem também as pessoas, não é mesmo? Bom, eu trago a experiência do projeto Ori no Erê, né? Esse projeto ele foi desenvolvido pela OCIP Africanamente,
na comunidade terreira Ilhaxé Miolodô, e ele tinha como seu tema central os valores civilizatórios afrodescendentes na construção de um mundo melhor, entendendo a educação e o entendimento das nossas crianças sobre isso, uma ferramenta de transformação e de luta antirracista. Partindo de alguns pressupostos teóricos, alguns referenciais, inclusive ideológicos, como Steve Biko, nós construímos esse material, né, que se tornou uma cartilha, e está a capa da cartilha em amarelo e uma página da cartilha colocando os valores, né? Então, o Steve Biko diz assim: precisamos desenvolver nossos próprios esquemas, nossos modelos e estratégias adequados para cada necessidade e situação, mantendo sempre em mente nossos valores e crenças fundamentais, né? Essa cartilha do Projeto Uninu, ela foi construída junto com as crianças. O projeto começa em 2001, termina em 2011, dá uma pausa e retoma em 2019 e paralisado em 2020, né? E 2021 também. Então, o que as crianças, junto com os educadores, né, junto com os seus irmãos, conseguiram construir sobre valores civilizatórios africanos e descendentes de África? Foi a discussão filosófica que se fez a respeito disso. E aí eles escrevem assim, tá bem pequenininho aqui, no nosso canto esquerdo. Valores transmitem ideias que orientam nosso jeito de ser e de pensar. Ori é uma palavra fundamental para a religiosidade de matriz africana, quer dizer cabeça, e a cabeça intelectual, a cabeça espiritual, a cabeça consciente, a cabeça inconsciente, e Ori também é uma divindade, é uma deidade a qual cultuamos. Bom, por isso orienta, né? Civilizatórios, o que seria civilizatório? Vem de civilização, vem de viver em sociedade, e a civilização na compreensão dos nossos queridos irmãos, né, ajuda as pessoas a viverem umas com as outras, né? A sabedoria infantil de poder reduzir em menos de uma frase, em uma sentença, o que é civilização. E africanos e descendentes de África é tudo que veio de lá, tudo que veio da África. Então, quais são esses valores e que ali a gente descreveu e que agora eu vou falar um pouquinho de cada um para a gente poder ir desenvolvendo, né? Então, eu trago como primeiro, não mais importante, mas fundamental também, que é o princípio vital. Axé é o princípio vital e a afirmação é de que tudo contém axé. Tudo é ou pode vir a ser sagrado. O axé é o sagrado. Portanto, o axé ele pode existir na caída da folha de uma árvore, no bater das asas de uma borboleta, pode ser no líquido seminal, né, de uma relação sexual, e o axé também pode ser do eu encostar o meu ori no chão em reverência a uma divindade. Então, esse princípio deve ser potencializado em nossas crianças, em nosso olhar, no nosso olhar sobre nossas crianças, né? Essa é a afirmação da Zoe da Trindade, que também construiu uma mandala, né, dos valores civilizatórios e que é bem acessível no site A Cor da Cultura. O segundo valor civilizatório, que também é importante, a gente chama de oralidade, né? A oralidade eu tenho desenvolvido e eu vou trazer aqui também não só a construção do caderno pedagógico, mas também a construção dos meus mais de 20 anos de pesquisa, experiência e pensar, né, intelectualmente sobre isso. Então, eu tenho dito que a oralidade é a nossa tecnologia de ensino, mas de ensino e aprendizado. E não é só a limitação do falar e ouvir, né? A expressão oral de transmissão e assimilação de conhecimento. Não. Passa também pelo processo corpóreo, passa pela corporeidade, né? De escuta atenta,
de memória, de testagem e de repetição. Bom, outro valor que também pode já ter passado na visão de vocês é a circularidade. Eu chamo aqui a circularidade da dinâmica vital, a dinâmica do axé, né? O tempo, o conhecimento, a existência, a renovação, inclusive, os processos individuais e coletivos são organizados, sistematizados e dinamizados na e pela circularidade. Então, assim, tudo tem essa forma circular espiral, né? Horizontal, horizontalizada, né? Não é um tempo retilíneo como a gente vê a linha do tempo, e o povo da história tem muito isso, né? A cronologia, esse tempo ele não se apresenta assim, e falar sobre isso nesse momento seria ter mais uma aula sobre isso, mas um exemplo típico disso é a percepção de que já se passou por essa situação, mas de outra forma, com outras informações, e aí a gente pode mudar o curso, inclusive da história, por conta desse conhecimento que é circular. Musicalidade. A musicalidade é o veículo dessa circulação e dessa troca, né? Então, portanto, o fazer musical, né, e a sua execução, ela se envolve diretamente com esses outros valores, com o axé, se envolve com a circularidade, se envolve com a corporeidade. Então, as ondas sonoras, elas produzem movimento, né? Produzem circularidade, produzem repetição, né? Produzem sensações, e isso ajuda na oralidade e na circularidade do axé. Portanto, a gente tem aí o quê? Um processo de aprendizagem, um processo de lidar com a vida, um olhar sobre a vida que parte do prazer, que parte da ludicidade, né? Então, como a gente já está dizendo aqui que o fazer deve ser sentido, essa é a racionalidade da matriz africana, então tudo isso deve ser ligado a outras experiências que não somente a da racionalidade, mas sim do imaginário, do jogo, da brincadeira. E aí aqui a gente pode citar, né, que todas as manifestações de matriz cultural africana, elas têm esse jogo. Elas têm esse jogo de palavras, elas têm esse jogo de corpo, elas têm outra dinâmica que não só uma dinâmica do sentar e escutar e resolver, né? Um grande paradoxo aí que eu posso dizer é que nos enterros, por exemplo, a gente canta, a gente dança, né? A gente ri, a gente bebe a quem partiu para outra forma física de vida, né? Tanto que a gente não chama de morte, a gente fala de passagem. Bom, e complementar, né? Complementariedade é ser né? Integrada ao todo. Por quê? Porque tudo é. E se tudo é passível de ser integrado, é integrado. Então, o que existe, né, à minha frente faz parte de mim, né? E, portanto, eu dou e recebo disso. Isso é complementariedade, né? Na perspectiva urbana, né? Isso também pode ser traduzido, né? Vamos falar em tradução, sobre a filosofia Ubuntu, que é de outro cordão, outro ramo étnico-linguístico, que é Banto, né? Bom, a gente já falou aqui da corporeidade, mas vamos, né, conceituar ela aqui e trazer isso como uma informação mais explicada, que é o território presente. A corporeidade, ela se faz muito mais importante no processo diaspórico, né, porque o corpo é território, é pátria e é patrimônio, né? Ele acumula energia, ele acumula memória, portanto ele é presente, né? Ele é existência, mas ele também é passado, né? É uma discussão filosófica bem intensa isso, mas dá para entender enquanto a gente
pensa, né, o quanto esse corpo carrega, né, quando esse corpo cede espaço a manifestações ancestrálicas e divinatórias, né? Por exemplo, religiosidade, então, né, agora sim é importante falar dela, ela é uma substância disso tudo, né? E aí como é que ela vem para resolver, para falar sobre tudo isso, né? A partir dos oráculos, a partir dos mitos que tem desde a criação do mundo ou para a explicação das coisas, né? Para a criação das pessoas, dos animais, dos orixás, né? A presença, os arquétipos dos orixás. Temos também os poemas míticos, as canções, né? Isso tudo compõe os fundamentos que são religiosos, né? E a religiosidade tem o compromisso de responder e de desenhar esses princípios que são de organização civilizatória mesmo, né? Organização civilizatória e social. Portanto, né, vamos pensar esse corpo-território sacado de África, vindo em tumbeiros e resistindo em senzalas e resistindo em favelas e resistindo hoje, inclusive na universidade, né? Ele precisa certificar a sua existência. E como é que se certifica essa existência? Ele se certifica através da memória, né? Através da memória da existência de um povo, né? E da manutenção da sua humanidade negra, porque o discurso, né, toda a simbologia ocidental, todo o paradigma ocidental, ele trabalha com outra humanidade, né, com outro pressuposto de humanidade e, portanto, outro pressuposto de existência, né? Cooperatividade. A cooperatividade, junto com a complementariedade, ela nos dá essa sensação de pluriversalidade. Portanto, se temos filosofia, há outras filosofias, né? Não é o que a gente percebe quando estuda a filosofia ocidental. A filosofia ocidental, ela é originária, ela é início, meio e fim em si, né? E a filosofia africana diz que é assim que se pensa África. Agora não diz que é assim que se pensa mundo, não é mesmo? Então, aí cabe, né, a explicação sobre pluriversalidade. Então, nesse paradigma, né, que a gente vive, cunhado, em que a diferença ela é menor, né? A gente está dizendo outra coisa, que a diferença é plural e é conjunto, ela só existe no conjunto, né? Então, a cooperatividade é uma forma de trabalho onde é necessária essa diferença, né? Para que a força seja invencível, para que os objetivos sejam alcançados e para que o conjunto tenha também o seu real objetivo de existência, né? Senão, bastaria a vida solitária, né? A senhoridade. A senhoridade, ela parte do pressuposto do exemplo, né? Então, existe a valorização, né? O respeito sobre aqueles que chegaram antes, só que esses que chegaram antes têm a responsabilidade da manutenção desse valor e desse respeito, né? Então, as pessoas vivas, mais velhas, com as suas experiências há mais longo tempo neste lugar, na sua comunidade, na sua espiritualidade, enfim, elas são as bibliotecas da memória existencial, né? Elas são as pessoas que dão manutenção à tecnologia de educação, né, e de compreensão do mundo, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Minha filha de 15 anos é iniciada há 11. Hoje chega uma pessoa de 50 anos no terreiro e ainda vai se iniciar, minha filha é uma mais velha que essa pessoa. Portanto, há aí uma possibilidade de transgeracionalidade, de troca com relação mútua de respeito, porque a minha filha é uma senhoridade dentro da comunidade. E essa pessoa mais velha
é uma senioridade nesse mundo, né? Então, por isso que a transgeracionalidade é a valorização e respeito mútuo às fases da vida. E que essa cartilha pedagógica trouxe isso de dizer quanto de valor as crianças carregam para nos ensinar sobre os valores de matriz africana, né? Interpretando e dando, né, esse significado ao que tudo isso carrega. Bom, e por fim, não menos importante e muito pelo contrário, né, a gente traz a ancestralidade como a grande ética dos valores civilizatórios, né? Ela é composta por seres memoriáveis, seres já imateriais, que não existem mais, né? Então, eles só são possíveis dentro da memória de uma existência que passou e que quando é memória e que quando é verbalizada, ela é presente. Portanto, a gente fala que a ancestralidade ela está junto com a gente nesse mesmo espaço, né? Mas que elas têm contribuições importantíssimas, porque construíram esse passado e visualizam o presente e podem colaborar com o futuro. Por isso esse sinal de Sankofa, né? O círculo, né, da dinâmica temporal, e por isso que o tempo é cíclico, né? Traz a Sankofa, né? Esse diagrama Adinkra, né? Vindo desse grupo que é também pertencente a esse tronco linguístico, né? E que diz assim: Shewo ere final o Sankofa a Yenki. Que significa, não é tabu voltar para trás e recuperar o que você perdeu, o que você esqueceu, o que ficou para trás, né? Muito pelo contrário. Voltar, fazer esse círculo ao passado é se fortalecer numa experiência anterior e se colocar no mundo renovado e pronto para viver todas essas fases que a vida está propondo, não é mesmo? Então, muito rapidamente, né, falei sobre esses valores e muito acertadamente posso refletir com vocês que sim, as comunidades tradicionais, e são chamadas tradicionais de terreiro, são as que têm esses valores mais evidentes, né, para quem as pesquisas, como eu, vivencia, ou para quem pelo menos puder observar. Mas é importante dizer que as comunidades negras em geral carregam evidentemente algum desses valores, né? Carregam esses valores de forma mais prática, entendidos como solidariedade comunitária, enfim, né? E carregam a partir de provérbios, né? Não mexe comigo que eu não ando só, né? É um provérbio, algo que tem sido muito forte, né? E, enfim, os nossos mais velhos são os nossos tesouros, coisas assim que está no linguajar popular, como a Inacira falou, na nossa cultura, tem essa origem, né? Essa origem nesses valores, nessa construção ontológica de matriz africana. Então, eu gostaria de agradecer, espero que colabore, né, essa aula colabore para a reflexão sobre a história da África e dizer que eu trouxe um tronco linguístico, aí uma gama de 4 países dos 50 que a África, mais 50 que a África tem, mas que a filosofia Ubuntu, por exemplo, que agrega mais alguns outros países, ela também ela é muito similar, né? Ela é muito parecida e trabalha de formas muito parecidas, fazendo com que a gente entenda que as matrizes africanas têm essa proposta ontológica, filosófica, teológica também, que a gente não pode desagregar, e que são conceitos que são cunhados no Ocidente, que está tudo junto. Em África, a gente não pode desagregar ou achar que em algum lugar não existe. Somente existe por causa da colonização e do paradigma ocidental que se faz presente e destruindo um pouco dessa raiz, né, africana de ser e estar no mundo.
eu gostaria de agradecer e passar para vocês as minhas referências, né, para a construção dessa fala, né, para além do caderno pedagógico do projeto Orinu, tem também a minha dissertação de mestrado, o texto da Inacira, o livro recém-lançado do Baba Hendricks, Não Somos Filhos Sem Pais, que é a dissertação. Parte, né, da dissertação dele em Teologia na EST, talvez esteja lá no repositório, e também o texto da Zoida Trindade, Valores Civilizatórios Afro-Brasileiros na Educação Infantil, no programa 2 do caderno A Cor da Cultura. Eu quero desejar a vocês muita saúde nas palhas de Omulu, Chapanã, né? E desejar que vocês cuidem de si e dos seus. Aí estão os meus contatos, meu e-mail, ninafola@gmail.com, e as arrobas das redes sociais, @ninafola. Axé e até a próxima.